Olá, meus queridos alunos. Meu nome é Fernando, sou professor de inglês da Rede Municipal de Itabaianinha. Esse é o meu WhatsApp aí para que vocês possam estar mandando as atividades e tirando as suas dúvidas. Aqueles que não forem meus alunos, vocês serão monitorados e avaliados e também orientados pelos seus respectivos professores das suas escolas. O assunto que nós vamos abordar é o Present Perfect Tense, presente perfeito em inglês. Uma das situações em que o present perfect é usado é para falar de uma ação que você começou lá no passado e não acabou ainda, ou seja, você continua ainda desenvolvendo essa atividade. Uma certa ocasião, um aluno me perguntou há quanto tempo eu dava aula de inglês, né? Desde quando eu era professor de inglês. E aí a gente conversou um pouco sobre o assunto e eu expliquei que em inglês, para falar sobre aquela situação, nós usaríamos o present perfect, né? A base desse tempo verbal é sujeito mais o verbo to have como auxiliar e o past participle, que é o particípio do verbo principal. Vamos ver a conjugação agora desse verbo auxiliar. O verbo to have significa ter, né? A conjugação seria assim no presente: I have, you have. Nas terceiras pessoas do singular, he, she, it, ele muda para has. Depois volta ao we have, they have, e isso vai acontecer em todas as orações, seja ela interrogativa, negativa, afirmativa, sempre o verbo to have vai ter que ser conjugado dessa forma. O sujeito vai poder ser um pronome pessoal que vai aparecer na frase ou o próprio nome, né, daquele que vai praticar a ação. Depois vocês vão usar o past participle dos verbos. Em português, os verbos no particípio, eles vão terminar sempre em ado, ido, né? Como por exemplo o verbo amar, seria amado. O verbo dormir, lá embaixo, sleep, seria dormido, né? Em inglês nós temos algumas regrinhas diferentes. Nós vamos trabalhar com dois tipos de verbos, são verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares, eles recebem o acréscimo do sufixo ed, de acordo com algumas regrinhas. Eu não deixei escrito aí, mas eu vou explicar um por um para vocês. Número 1. Quando o verbo terminar com a vogal E, não é necessário acrescentar ed, você acrescenta apenas a letra D. 2. Quando o verbo terminar com essa seguinte sequência, consoante, vogal, consoante, que é o caso de stop. Veja que eu tenho um T, um O e um P, né? E aí forma a sequência CVC. E repete essa última consoante e você acrescenta o ED logo depois. Número 3. Quando o verbo for terminado com a letra Y e antes desse Y tiver uma consoante, aí você tira o Y e acrescenta IED. Os demais, qualquer outra terminação, é regra geral, basta acrescentar o ED que está tudo correto. Eu coloquei esse verbo play aí de propósito, ele é terminado também com Y e causa confusão às vezes, os alunos, né, acham que tem que tirar o Y e colocar IED. Não, por quê? Ele é antecedido por uma vogal e não por uma consoante, certo? Então é regra geral também. Já os verbos irregulares, eles são chamados de irregulares justamente por causa disso, porque do passado para o presente, para o particípio, eles vão mudar a base, não tem um padrão, né? Por exemplo, o verbo sleep, ele já mudou para slept. O verbo buy já mudou para bought. Vejam que a escrita ela mudou totalmente, então não houve a conservação da base. Teach ficou taught, certo? Então, por isso eles são chamados de verbos irregulares. No decorrer das atividades, vocês vão estar se familiarizando com esses verbos irregulares. É necessário que haja um trabalho de memorização, né? Aos poucos vocês vão memorizando essas palavras. E no final do livro didático de vocês tem uma lista lá bem extensa com vários verbos irregulares, ok? E durante as atividades também, quando você quiser traduzir do português para o inglês e o verbo que você utilizar não for encontrado naquela lista que tem lá no final do livro, possivelmente esse verbo vai ser um verbo regular. Aí você vai achar a base dele e vai ver a terminação, se termina com S, é CVC, se é Y antecedido por consoante ou se é regra geral e adicionar o sufixo ED.
Vamos para as formas agora. Esse contexto que a gente usa o present perfect, um dos contextos para falar de uma ação que começou lá no passado em algum momento e continua até hoje, é necessário que além da base, a gente utilize algumas palavrinhas, né? Por exemplo, na interrogativa, eu adicionei aí a expressão how long. How long significa há quanto tempo, né? Então, how long have you worked as an English teacher? Há quanto tempo você trabalha como professor de inglês? Aí a resposta afirmativa, I worked as an English teacher since 2015. Ou seja, eu tenho trabalhado como professor de inglês desde 2015. Vejam que eu já adicionei aí mais uma palavrinha, né? Since, que significa desde. Eu posso também usar uma outra palavrinha. I have worked as an English teacher for 5 years. Posso usar for quando eu não tiver certeza da data que eu iniciei, eu sei o período mais ou menos, né? Aí eu uso for, que significa por, né? Eu trabalho como professor de inglês por 5 anos. Terceiras pessoas do singular. He, she, it. Essas terceiras pessoas vocês viram lá na conjugação do verbo que elas mudam, né? O verbo have vai mudar para has apenas, só isso que muda. Aí o primeiro exemplo, how long has she driven? Essa pergunta ela foi direcionada para uma pessoa sobre uma terceira pessoa. Ou seja, você pergunta para alguém sobre outra pessoa, sobre uma terceira pessoa. E aí essa pessoa vai te responder, né? She has driven since last month. Ou seja, eu perguntei aqui, há quanto tempo ela tem dirigido, ela dirige? A pessoa me respondeu, ela dirige ou ela tem dirigido desde o mês passado. E a pessoa também pode ter me respondido dessa maneira, ela tem dirigido por 30 dias. She has driven for 30 days. A forma negativa, logo abaixo, vocês vão notar uma mudança um pouco brusca. Eu já não utilizei mais a expressão how long, porque nesse caso aí, a pessoa não quer saber o tempo que eu comecei a ação lá no passado, o momento, não quer saber o período que eu tenho feito essa ação, a pessoa deduz, né, um período. E aí ela colocou 2013. Vamos ver o exemplo aí, o exemplo número 1. Have you worked as a teacher since 2013? Você tem trabalhado ou trabalha como professor de inglês desde 2013? Vejam que 2013 não foi o ano que eu usei nos exemplos anteriores. Então, obviamente, a resposta será negativa. No, I have not worked as a teacher since 2013. Eu não tenho trabalhado como professor de inglês desde 2013, certo? A resposta correta seria 2015. Terceira pessoa. Has she driven since last year? Ela tem trabalhado desde o ano passado? Nós vimos no exemplo anterior que não foi desde o ano passado, e sim desde o mês passado. Então, a resposta negativa também. No, she has not driven since last year. E a pessoa pode até acrescentar a resposta afirmativa para enfatizar, né, e esclarecer os fatos. Vejam aí que da forma interrogativa para a forma afirmativa, a única coisa que mudou foi que o sujeito trocou de lugar com o auxiliar have ou has, né? Na interrogativa, o auxiliar vem primeiro, depois vem o sujeito. Na afirmativa, primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo auxiliar, que é o have ou has, certo? E na negativa, você só pega a frase afirmativa e acrescenta o not na frente do auxiliar, aí vai ficar have not ou has not.